Então, mais uma vez aqui unidos, os amigos, em torno desse ideal do estudo do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, nós agradecemos ao nosso Criador por este momento, por essa oportunidade, e também a Jesus, nosso Senhor e Mestre, aos bons espíritos, aos espíritos aqui do Luz e Amor, que sempre nos amparam. Agradecemos e pedimos o apoio para que a nossa reunião esteja num clima, né, de amor, um clima de fraternidade, e que esses assuntos que nós tratamos aqui possam ser sublimados no nosso coração, para que no momento da aplicação na nossa vida, ele seja coerente também. Então, é nesse clima de solidariedade, fraternidade, que nós iniciamos a nossa reunião. Queremos também que essa união de pensamentos, de amor, possa sair daqui e atingir os corações que não puderam estar aqui hoje também, e a todas aquelas pessoas que precisam de um alento, de um carinho, de um amor. Então, damos por encerrada a nossa reunião do NEP, domingo, que assim seja. Legal, então vamos dar continuidade. Tudo da semana passada, dos Atos dos Apóstolos, né? O tema é a Carta aos Gentios, o capítulo 15, do 22, versículo 22 ao 35. Vamos ler novamente, Ramon, se você puder. Vamos. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com os nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz estas mesmas coisas. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias: que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. A delegação a Antioquia, aí assinado, né? A delegação a Antioquia. Tendo se despedido, os enviados desceram a Antioquia, onde reuniram a assembleia e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Entretanto, Judas e Silas, que também eram profetas, falando longamente, exortaram e fortaleceram os irmãos. Passando algum tempo, estes despediram-nos em paz, de volta aos que os tinham enviado. Paulo e Barnabé, porém, continuaram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinaram e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Bom, na reunião passada, nós progredimos bastante aqui nesses assuntos, né? Com relação às carnes imoladas aos ídolos, ao sangue, à carne sufocada. Só que a gente não superou algumas coisas aqui. Só para a gente retomar um pouquinho, tá?
Os gentios, quando a gente fala em gentios, nós estamos falando o que os judeus entendiam que gentios era toda a nação que não fazia parte dos judeus. Todo mundo que não era judeu era gentio. Então, se você pega os romanos, os africanos, os egípcios, todo mundo era gentio. E o que acontece? Na profecia de Isaías, falava que o Messias, ele viria para as nações, para todas as nações. E a tradução de gentio é nações. Então ele viria para os judeus, mas não só para os judeus, para o povo eleito, né, que foi da ramificação de Abraão, que foi o povo escolhido para receber o Messias, mas para todas as nações. E lembra na passagem lá quando Simeão pega o menino Jesus, que ele reconhece o Messias, aí ele fala, está aqui o Messias das nações, ele fala isso. Ou seja, Jesus veio para todo mundo. Então, essa discussão que houve naquele momento, nós conversamos sobre isso, que ela foi importante, porque ela não poderia ser uma ruptura muito abrupta, porque senão ia causar uma dissensão muito grande, mas ela foi da forma certa, que deveria ser. No entanto, houve essa questão aí do Tiago, né, fazer algumas considerações. E a gente conversou essa questão dos ídolos, né, das oferendas que eram feitas, do sangue, mas ficou essa questão das uniões ilegítimas, que conversei com o Ramon, que é interessante a gente fazer também uma reflexão em cima dessa questão, pois ela percorre todas as épocas, né? Quantas uniões que acontecem aí de forma, vamos falar assim, inconveniente, desequilibrada, e que a sociedade vem passando as consequências de uma geração para outra, e nós percebemos que o aprendizado com relação a essa questão das uniões, da sexualidade, dos nossos prazeres, é algo muito forte na sociedade até hoje. Então, o que a gente já conseguiu superar com relação a essas questões da carne, dos ídolos, da questão do sangue, com relação à sexualidade e as nossas uniões, isso ainda está um pouquinho travado, né? Então, é interessante a gente fazer algumas reflexões sobre isso. Então, eu trouxe aqui algumas passagens da literatura espírita, onde Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjou, fala algumas coisas para a gente dessa questão da sexualidade, da disciplina, do equilíbrio, que penso que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui. Bom, vamos ler, amor? Vamos ler. Vamos. Hernani, eu queria só comentar uma coisinha, porque a gente percebe que essas outras práticas que foram proibidas, né, nessa carta aos gentios, é algo que está fora. Mas quando entra nessa parte das uniões, é algo subjetivo, que está dentro, é de cada um de nós. São as nossas relações interpessoais. Né? Eu comigo mesmo, eu com o próximo, e com Deus também, porque tudo isso é uma cadeia, né? Porque a minha relação com Deus, ela vai impactar a minha relação com outros também. Então, por isso que como você comentou, é algo mais difícil de ser construído. Ao longo dos milênios, isso vem sendo discutido pela filosofia, por vários segmentos, né? Mas é algo que é da nossa evolução, né? É algo de mim para comigo mesmo. É algo de mim para com o meu próximo. Por isso que eu acho que é uma situação mais difícil de ser conquistada ao longo desse tempo. Mas eu acredito que a gente já melhorou um pouco. Quero ser bem otimista em relação a isso. Sim. Legal, Meire, essa reflexão aí. Não tinha pensado por esse lado, assim. Algo bem individual, né? Muito subjetivo, né? É algo que está dentro mesmo. Mas vocês vão ver aqui na leitura que como a gente vai falar de energia sexual, de união entre outra pessoa, então é algo muito mais profundo, né? Que toca até a questão da criação.
Então, merece mesmo uma reflexão, porque muitas vezes na nossa vida nós somos bombardeados pela mídia, e pela modernidade, pela libertinagem, né? E às vezes a gente acaba tratando umas coisas como normais e outras que ficaram petrificadas ali e que a gente já tem que superar, que aquilo ali ficou para trás também. Então, eu acho que no decorrer aqui da nossa leitura, a gente vai descobrir esses pontos. Tá? E é isso mesmo, Meire. Sempre que você tiver vontade de abrir o microfone e falar, o Iris também, tá? Antônio, vocês que são mais experientes que nós aí, né, Ramon? Um pouquinho mais na idade, mas nós estamos chegando lá. Ó, do livro Vida e Sexo, no capítulo 5, eu peguei um trechinho que fala assim, ó. A energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas, com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Não deixou muito o que falar, né? Mas Porque, assim, essa questão, a Miri mesmo falou, né, da importância dela, essa energia sexual é a energia divina, a essência verde do Criador. Essa energia que nos dá motivação para viver. Você, através da energia sexual, é que a gente vai fazer com que a perpetuação da nossa espécie, a nossa reprodução. Mas o que acontece? Da forma com que você conduzir essa energia, é que ela vai trazer para você e para a coletividade construções felizes ou infelizes. Então, se você tem uma responsabilidade nas suas uniões, aí a gente não está falando nem de casamento, tá? Porque essa questão do casamento é algo que está no coração. Você pega casais aí que não são casados, que têm muito mais responsabilidade do que seres que são casados há muito tempo. Mas aí a gente fala de uniões verdadeiras, de sentimento. Então, essa união sexual, ela pode trazer consequências felizes, é o que fala aqui, ó, ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe der. Então, quando o Tiago, ele fala para a gente não fazer aquelas... não fazer o que os gentios faziam, né, das uniões ilegítimas, ele está puxando a nossa orelha. Porque é o seguinte, ó, nós estamos abrindo mão da questão da circuncisão. Mas essas outras 3 questões, nós temos que ficar bem atentos. E essa questão da união ilegítima, da sexualidade, da promiscuidade, ele deixou para o finalzinho, né, para arrematar. eu vejo assim, a gente fico pensando no processo evolutivo, né? A gente saindo da animalidade, passando lá pelos homens das cavernas, da vida tribal. Eu não sou um conhecedor de história suficiente para fazer uma descrição tão completa e bonita, mas eu fico imaginando a gente nesse processo aí. E eu creio que a gente, na figura, por exemplo, masculina, devemos ter vivido circunstâncias em que a gente tinha o grupo, a gente tinha aquela posição do alfa, né, o líder, o chefe do grupo, e as mulheres se submetiam a ele. Assim como eu também suspeito, não tem nada que mostra isso,
que em outros momentos as mulheres tiveram a soberania, de algum modo também. Mas isso é uma coisa minha, então eu falo dessa forma. Mas eu acho que isso aconteceu, porque a gente vê capacidades, características nas mulheres aí muito interessantes, de conseguir liderar, até mesmo sem o uso da força, né? Mas aí, o processo de saída dessa repetição, que seria o comportamento polígamo, Melhor, né? ele é um processo educativo que a gente vem, encarnação após encarnação, e a sociedade se desenvolvendo, a gente vem aprendendo, né? O quanto que essa energia foi feita para a gente sublimar ela, né? Tanto que ela não é utilizada só no ato sexual, ela é utilizada em todas as realizações da vida, né? Então, quando a gente está falando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está idealizando alguma coisa, tudo que a gente está criando, a gente está usando essa energia, essa mesma energia sexual, está canalizando ela para alguma coisa. E quando ela é utilizada no ato de união entre duas pessoas, é um momento clímax, porque você tem uma doação. Você recebe essa energia do outro e você doa. E nesse momento que aconteceu esse clímax de doação, de canalização dessa energia, criou-se um vínculo eterno, né? E é isso que a gente vem aprendendo ao longo desses milênios de evolução, enquanto espíritos reencarnantes aqui na Terra, né? Então, quando a gente vicia, quando a gente usa essa experiência de uma forma sublimada, ela se torna uma fonte de bênçãos na nossa vida. Ela nos ajuda, é como se fosse um passe magnético, né? A Joana de Ângeles fala assim, e ela se torna um fulcro energético que une as duas pessoas, que reforça os vínculos amorosos entre eles, e dissipa as energias densas. Isso quando sublimado. Quando a gente se permite vivenciar isso de uma forma apenas carnal, ou seja, um dia o parceiro, outro dia o outro, muitas vezes buscando o meretrício, essas experiências não sublimadas, automaticamente eu viciei tanto essa minha capacidade que eu começo a agir com ela de forma egoística. Ela não tem mais essa conotação de troca. Ela tem apenas para mim a experiência do prazer para mim. É a necessidade que eu tenho, que o meu corpo tem, que o meu corpo me traz. E por isso, quando você vive ela a dois, uma experiência repleta de amorosidade, você não está pensando só em si. Você está usando aquilo em prol do outro, envolvendo o outro de uma forma mais amorosa possível. Então, isso tem uma característica. Quando você usa de uma forma diferente, você está canalizando isso apenas para o seu benefício pessoal, em primeiro lugar, esquecendo dos impactos que isso pode causar nos outros, né?
Eu falo sim porque hoje a gente tem uniões de diversos gêneros, e eu acho que essas ideias cabem para homem e mulher, homoafetivos. Eu acho que não tem diferença. Eu acho que a questão é como que a gente vive a experiência, né? E aí é por isso que o Emmanuel fala aí que ninguém vai sair dessa experiência sem ter o impacto. O Haroldo fez uma palestra para os jovens no Último Céu, não sei se alguém viu, é maravilhosa, ele fala muito sobre esse assunto, de uma forma bem papo reto mesmo, eu adorei, ele fala com autoridade, ele conta da vida dele, como foi para ele essa experiência. E ele soltou uma frase lá, aqui, ele falou assim, se você se relacionar sexualmente com alguém mais embrutecido do que você não vai sair ileso. Eu fiquei com aquilo, eu achei bem uma frase forte. Mas depois eu fiquei refletindo e eu concordei com ele. Concordei mesmo, né? Porque se você encontra do lado de lá alguém que não encara a experiência sexual dessa forma sublimada e você já busca, você vai viver no mínimo a decepção, você vai entrar em contato fluídico dessa pessoa que é embrutecida ainda, né? Não estou falando de ser mais evoluído, menos evoluído, é naquela área, né? E isso vai te causar estragos, sofrimento, tristeza, decepção, porque certamente essa pessoa um dia vai te abandonar, por exemplo, né? A pessoa vai trazer talvez hábitos viciosos para a sua experiência. E talvez você não esteja mais nesse nível, né? Sem falar da questão das companhias espirituais. Porque quando a gente está vivendo uma união sublime, nós somos protegidos. O nosso anjo da guarda, ele procura garantir que essas experiências de intimidade nunca sejam invadidas por entidades obsessoras. Mas quando você entra nesse cenário não sublimado, você também recebe os impactos dessas influências obsessoras, dos espíritos que vampirizam a experiência da sexualidade, né? Então, por isso que ele fala isso, né, da questão que é uma energia divina, né? Se a gente for olhar o processo da criação da vida na Terra, passou por todo esse fluxo de, como é que fala, de concepção. A própria vinda do Cristo na Terra foi um processo de conceber as ideias do Espírito purificado em nós. Então, é lindo você perceber isso, né? Essa união, esse fluxo simbolizado pelo processo reprodutivo. Mas quando a gente foge disso, dessa aplicabilidade, e principalmente quando a gente já tem consciência, não é? Porque enquanto a gente era mais animalizado, a gente estava ferindo menos a nossa consciência. Hoje nós já somos bem menos animalizados. Se obedecer só o instinto, né? Então, hoje os impactos são maiores, né? Então, fala um pouco aí, fala aí, Meire, por favor. Depois nós vamos falar mais nos textos aí. Foi ótimo, você falou, aí fez eu lembrar que você falou do Haroldo lá no céu. O que acontece? Ele falou isso dessas uniões, porque eu estou seguindo ele no estudo do livro Os Mensageiros. E ele conta a história que chama A Queda de Otávio. Então, o Otávio, ele veio com a programação espiritual, chegando aqui, ele vinculou-se a uma mulher que era de uma esfera inferior que a dele, em elevação espiritual, porque a missão dele era a seguinte, ele seria médium, ele não se casaria e viria 6 benfeitores do mundo espiritual, que ele teria que acolhê-los como filho, e eles iam auxiliá-lo na sua tarefa mediúnica. Mas o que acontece? Ele vincula-se a uma mulher que tinha essa inferioridade,
e essa parte sexual dentre eles fica muito forte, mas ao mesmo tempo que ele se une a ela, unido a ela, existia um espírito muito perverso. E virou esse ciclo. Então, aquele espírito que viera vinculado a essa mulher, reencarnou como filho deles. Então, aí ele comenta que a vida dele virou um inferno. Então, ele desorientou totalmente, ele se entregou ao vício da bebida, ele começou com essas uniões sexuais, buscando, né, nesse desejo de encontrar algo que ele tinha, sabia qual que era a missão dele, né, assim, inconscientemente, porque já era tudo programado, mas aí buscando, por fim, ele até desencarna de sífilis por essa questão das uniões infelizes que ele começou a buscar. Mas tudo isso por essa influência que girou esse ciclo dentro do lar dele, né? Então, quando você falou isso, que atrai mesmo essas almas embrutecidas, ainda muito apegadas, eu lembrei da história dele, que o Haroldo contou. Que aí ficou vinculado a ele também. Então, por isso que chama-se A Queda de Otávio. Aí ele vai contar na história dele para o André Luiz como que aconteceu. Então, olha a responsabilidade que a gente tem das nossas escolhas, né? Muito bem. Eu acho que, por exemplo, tem uns tabus, né? É tão interessante, tem que tomar cuidado, porque o problema é esse. Em nome de quebrar o tabu, a gente vai para o outro extremo. É aí que a gente tem que ter cuidado, né? Então, tinha há pouco tempo atrás o tabu da virgindade, né? De não ter relação sexual antes do casamento, tinha essas coisas, elas castravam demais. Eu acho que elas que levam um pouco aí para esse movimento dialético que a gente está vivendo. Mas, tirando isso de lado, até um desses livros, Hernani, não sei se é do Manuel Filomeno de Miranda, ou se é da Joana, eu não lembro de onde foi que eu li, sobre essa questão do vínculo que você cria com a pessoa. Então, toda vez que você tem uma relação sexual com uma pessoa, você vinculou e não desvincula mais. O dia que eu li isso daí, eu falei, caraca, meu, esse negócio aí é meio forte, né? Muito sério, né? Eu falo por experiência própria. Até hoje, eu vou fazer 40 anos em outubro. Vira e mexe, surge relances, eu lembrando das pessoas que eu vivi esse tipo de experiência. Olha só, é verdade. Né? Então, e a gente estuda tanto na doutrina de contatos fluídicos, né? Então, a gente pega até mesmo uma coisa que a gente precisa muito evitar, mas que parece inofensiva, né? Que é a pornografia, né? Um amigo, principalmente no meio masculino, não sei como é que é no feminino, mas um amigo manda para o outro um vídeo, uma foto, alguma coisa. Ali cria-se um vínculo espiritual. Nós estamos falando de outro ser espiritual ali que nós estamos vendo. Conectando, né? Nos envolvendo. Conectando. Não é só pelos espíritos que possam inflamar na gente a vontade, como é que eu falo? Causar um influxo para que a gente se entregue mais daquilo. Mas existe um vínculo também de espírito a espírito. Porque do lado de lá na foto não é uma pintura, é um ser que existe. É um ser verdadeiro. Né? E se está se entregando a esse tipo de coisa, naturalmente é um ser enfermo. Então, quando fluidicamente a gente vai até ele, o que traz de volta? E que tipo de contribuição enviamos a ele? Então, se é um ser enfermo, necessita da nossa oração. Não é? E não do nosso vício, da nossa viciação. Agora, se a gente vai com a viciação, a gente ainda intensifica a enfermidade desse espírito e traz de volta a enfermidade para nós também. Enfermidade fluídica. Né? Aqui no Missionários da Luz, o André Luiz ele faz um comentário interessante sobre o que vocês falaram aí, da questão
das uniões, quando elas não são baseadas na troca do amor. Ele fala assim, ó, que interessante, ó. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas. Olha que interessante, que é a questão das energias que a gente faz, das associações, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos. Então, quando as uniões são uniões de coração, você está se preservado do seu momento íntimo, consolidando-lhe as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Aí depois, na sequência, ele já fala, não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, olha só. Então, quando você entra na questão da pornografia, na questão de pensamentos que desassociam da questão do amor, aqui ele fala, né? Buscando em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objetos de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Ou seja, a escolha própria sua. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Então, o que vocês falaram, né? Então, nós nos blindamos quando existe essa troca baseada no amor, nessa essência divina que é a energia sexual. Ao contrário, quando você se baseia apenas nessa questão da viciação, no seu próprio desejo, e não estou nem aí com o outro, eu quero me satisfazer, as outras entidades que também têm esse propósito, se associam a você. Então, está aí essa questão que você falou. Por que às vezes eu tenho flash, né, de coisas que aconteceram lá na minha vida lá? A gente, às vezes, era só um acontecimento ali, relâmpago, você era jovem, você estava na onda, e aquilo ali tem umas ligações fluídicas, que às vezes ela vai se dissolvendo só com o tempo, A partir do momento que você se sublima mais, né, você evolui mais, aquilo ali vai se tornando mais suave para você. Mas eu penso mais ou menos igual a Haroldo também, que aquilo ali vai ficando somando, né? Então, se você tem muitas relações dessa forma, imagina a cadeia de ser com que você está vinculando, né? As consequências também vão ser da mesma espécie, né? E aí, o que você fala para nós? Não sei se o Iris ouviu nosso comentário aqui. E aí, Meire? Eu fico pensando assim, como que os espíritos têm essa capacidade, né, de falar algo assim, trazer a sublimidade, né, de uma energia divina, né, como você mesmo disse, né, Hernani, que é a fonte geradora da vida, né? Então, como diz, não podemos viciar essa fonte. Ela tem que estar mais, né? Assim, conforme a gente vai ficando mais experiente na vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo tudo que envolve nessa cadeia das relações humanas, afetivas, e, assim, algo muito desafiador, porque hoje em dia existe, sim, um pensamento que, se ele pode, eu também posso. Eu acho isso, assim, tão perigoso. Eu falo assim, hoje, na minha situação, como que eu tive um casamento de 32 anos, né? Então, assim, quando ele resolveu viver a vida dele, eu pensei
muito a minha vida. Assim, eu estou dando um testemunho, assim, que a gente está entre amigos. Que eu colocaria acima de tudo, né? Tudo que eu aprendi até hoje com a doutrina, essa questão de vinculação, essa questão de compromisso afetivo que a gente faz com as pessoas, porque é um compromisso realmente, né? E colocar quais são os objetivos da minha vida, né? Quais são as minhas responsabilidades. Então, isso tem que estar acima, né? De todas as nossas vontades, nossos desejos. E, assim, a doutrina nos ajuda a ir disciplinando tudo isso. Né? De estar vivenciando a vida da melhor maneira que a gente consegue vivenciar hoje. Eu não estou criticando ninguém, porque cada um tem as suas escolhas, né? Eu só assim, estou querendo traçar um paralelo, né? Do que a gente precisa entender, o que seja necessário para a nossa vida, o que é realmente importante, e às vezes aquilo que não é, que são momentos que as pessoas às vezes vivem. E por conta de momentos, joga uma vida inteira fora, né? Joga compromissos, joga responsabilidades que tem de décadas, né? Por um momento, às vezes, apenas, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito, refletir muito sobre essas questões da vida, porque isso tem um impacto muito grande, muito profundo, principalmente quando tem um casamento que tem filhos também. Isso afeta muito a vida emocional dos nossos filhos, né? Então, isso é uma cadeia de sentimentos, de relacionamentos que tem consequências e muito profundas, né? Muito profundas. Uma vez eu vi o Divaldo falando que ele começou na doutrina muito jovem, né? O filme dele a gente vê que ele era muito jovem, e tem aquele momento lá que ele vai tomar um bondinho lá, parece, tem uma moça sentada, e ele, parece que o pessoal tem pro carnaval, e ele acha ela bonita e tal. E quando ele vai sentar, ele vê uma pessoa sentada do lado dela, né? Mas era desencarnado, depois ele volta, né? E a missão dele era ser um celibatário, né? Mas ele sofre muito com isso. Então, em determinado momento, ele tem uma oportunidade de dormir na casa do Chico. E uma das questões que mais atormentava ele era essa questão de como lidar, porque ao mesmo tempo que você é jovem, você tem toda essa questão hormonal, você sabe da responsabilidade, que é a questão da sexualidade, e o Chico vai orientando ele nisso, né? Que essa questão, Ramon disse, da energia sexual é a mesma energia que você usa para cuidar de uma pessoa carente, você usa para fazer a caridade, você usa para fazer o bem. Então, se você souber analisar essa energia, ela pode dar frutos tão bonitos ou maiores do que a própria relação íntima sexual de um casal, né? Então, o Chico conseguiu passar isso para ele. Achei muito bonito quando ele fala. Ele não fala detalhes, né? Claro, ele só fala dessa forma geral. Mas eu penso que entre os dois, possivelmente foi muito mais profunda essa conversa, né? Do que uma forma geral, assim. E é muito bonito, porque se a gente não consegue, se ele não consegue, pensa bem, você falou o caso da queda do Otávio, né? Seria mais ou menos isso, né? Se esse Otávio não cai, ele seguiria uma missão muito diferente da que ele seguiu pela queda dele. Então, para nós também que não somos celibatários, né? A gente tem que ter todo um cuidado também, porque nós somos bombardeados aí frequentemente sobre essa questão da sexualidade. Em tudo que a gente ouve nas músicas, nos programas televisivos, na conversa com os amigos, é algo muito sublime. O difícil é que, às vezes, as pessoas ficam simplificando algo que é tão sério, né? Acha que é corriqueira, é coisa da vida, é normal. Não. Quando nós temos essa visão tão aprofundada que a espiritualidade vai nos trazer,
que a doutrina nos traz, aí a gente vê a enorme responsabilidade que é lidar com essa energia. É muito profundo, porque até tem obras, não sei onde que eu ouvi dizer, que existe no mundo espiritual a maior dificuldade, a maioria dos espíritos é essa queda no campo da sexualidade. São inúmeros, muitos mesmo, um grande número, que muitos chegam na condição até de loucos, né? Então, assim, a gente vai, não que a gente vai ficar com medo, achando que isso aí é para... Não, eu acho que isso é para esclarecer. Para nos esclarecer o quanto nós somos responsáveis, né, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes e pelos nossos relacionamentos, né? Muito. Isso mesmo. Ramon, pedi para você ler essa questão aqui do livro controlado. Então, pergunta para o Emmanuel, né? Como devemos efetuar nossa autoeducação, esclarecida pela luz do Evangelho, nos problemas das atrações sexuais, cujas tendências egoístas tantas vezes nos levam a atitudes antifraternais? Aí o benfeitor responde, né? Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Toda vez que experimentardes disposições antifraternais em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento na marcha evolutiva. É aí que urge o esforço da autoeducação, porquanto toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. A vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas fala-as evoluir, convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma, competindo às criaturas dominar o coração, guiar os impulsos, orientar as tendências na evolução sublime dos seus sentimentos. Examinando-se ainda o elevado coeficiente de viciação do amor sexual que os homens criaram para os seus destinos, somos obrigados a ponderar que, se muitos contraem débitos penosos entre os excessos da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusando de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida. É por esse motivo que observamos, muitas vezes, almas numerosas aprendendo, entre as angústias sexuais do mundo, a renúncia e o sacrifício, em marcha para as mais puras aquisições do amor divino. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Existem algumas vertentes da nossa vida, né, que elas são mais difíceis para um do que para outro. Ele falou da inteligência, da questão financeira, né, e da questão da sexualidade. Então é interessante como que cada pessoa já cresceu um pouco mais. De repente a questão financeira para você é muito mais fácil de lidar do que para mim. Em contrapartida, de repente a questão sexual para mim é muito mais difícil. E para outra, a questão da inteligência, é muito inteligente, mas não consegue lidar com aquela inteligência para um lado construtivo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar na alma, no sentimento, né? Consciente, isso que a doutrina espírita tenta nos alertar, né?
sabedores dessa reforma íntima, dessas nossas fraquezas, trabalhar elas. Conviver com elas, mas trabalhando. Sempre com o intuito do crescimento. Que é o nosso desafio, né? E ele fala que educação, pode ver, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Então, você tem filhos pequenos, Ramon, vai chegar um momento, a Mary já passou por isso e eu já passei. Você vai ter que conversar com seus filhos sobre essa questão. Porque você já passou, eu passei, a Mary passou. Na adolescência, você tem que ficar com o maior número de meninas para você ser o bonitão. A menina tem que ser mais sensual possível para ser a mais querida da escola. Então, tem toda essa questão material que a sociedade, né, nos cobra e a gente, com pouca experiência, não consegue lidar. Então, cabe a nós, pais, de uma forma muito, assim, inspirada por Deus, eu acho, tentar passar isso de uma forma muito equilibrada. Porque, ao mesmo tempo que seu filho tem que saber lidar com as relações entre os amigos, ele também tem que lidar com as responsabilidades. Que, às vezes, eu não tive, que, às vezes, um de nós não teve, né? Eu fui pai muito cedo, fui pai com 23 anos, né? Muito novo, minha esposa tinha 18 anos. Então, assim, é igual a Meire falou, né? Acaba sendo um testemunho. E, claro, já existia amor, namorávamos há muito tempo, né? Mas, e se acontece isso com uma pessoa que não era o namorado? Olha a responsabilidade, você ter um filho com uma pessoa que você é apenas um casinho ali, apenas uma aventura. É uma responsabilidade muito grande você cuidar de uma pessoa, né? Estou fazendo um curso de mediação de conflitos. E esse curso eu estou assistindo umas audiências, e tem muita audiência de família. Cara, como eu vejo casais novos que passaram por essa aventura e não deu certo. Aí tem um adolescente aqui com 18 anos, uma menina com 17 anos, e a mãe da menina pedindo pensão, e o pai ali novinho não tem estrutura nenhuma e nem renda, e precisa pagar fralda, precisa pagar leite, precisa pagar médico. Então, isso nós estamos falando só das consequências materiais, das consequências espirituais que isso tudo causa, né? Então, é um desafio para nós pais, viu? Passar isso para os nossos filhos. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Iris, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Só abre o microfone aí. Essa história aí é interessante. A gente fala, o sexo, eu acho que ele... Se ele não... Tem gente que fala assim, ele é a parte mais importante no casamento, a gente fala que não, tem gente que fala que não é, entendeu? E eu até acho que é uma das mais importantes, entendeu? Eu até acho que é, e acho que... Só que as pessoas, às vezes, levam isso, quando se trata de casamento, não leva o sexo para dar muita importância. É uma coisa complicada que a gente tem visto, principalmente com a liberdade sexual hoje em dia, e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E eu vejo isso como uma positividade muito grande. Acho que o que a espiritualidade está podendo fazer para a pessoa acordar, né? Então, o que aconteceu que a gente está vendo nos últimos tempos? Está vendo a mulher com mais liberdade, que hoje a mulher tem liberdade, ela faz aquilo que quer. No passado, ela fazia o que permitia. Uma mulher separada do marido, a mulher nem alugar uma casa, ela não conseguia alugar. É uma coisa, eu falo porque minha sogra passou por isso. Minha sogra, meu sogro abandonou ela estava nova, ela estava aí com 40 anos e tudo. E eu estou com 40 anos de casado, então por isso que eu sei dessas coisas tudo. Né? E ela passou, nós ajudamos ela a passar por dificuldades muito grandes, por isso, pelo fato de estar sozinha. Hoje não, hoje a mulher tem aquela liberdade, que anda com quem quer, com quem faz aquilo que quer. E, por outro lado, o homem tem que ter responsabilidade, que antigamente não tinha. Antigamente o camarada, ele abusava de uma moça, engravidava ela, depois, se ele quisesse, ele arrumava uns 3 ou 4 colegas falando, mentindo que tinha andado com ela, pronto. A lei quase que tirava a responsabilidade dele
naquele slogan antigamente que falava, estou vendo aquele provérbio que falava que filho de prostituta não tinha pai e tudo, e foi ficando. Hoje não, hoje até filho de prostituta tem pai. Então, a responsabilidade por isso aí tá fazendo a pessoa evoluir até sem querer, sabe? Parece que a espiritualidade está vendo, se não for assim, não tem jeito. Você vê que a AIDS foi uma bênção para a humanidade. A AIDS fez a pessoa pensar mais, brecou muito a liberdade sexual. Enquanto muita gente fala que é uma tragédia, eu vejo como uma bênção. Não sei como vocês veem esse tipo de situação. E vejo assim, questão de casamento. Quando eu casei com 20 anos. Né? Eu tinha vontade de casar, tinha vontade dessa vida. Eu tinha vontade, afinal de contas, de ser casado. Né? E o que eu mais ouvia quando estava distribuindo convite de casamento para as pessoas, alguns perguntavam para quando ia ser o filho. Não, minha mulher não está grávida, não. Até que o filho nasceu depois que eu estava com 7 anos de casado. Então, o mais comentário que a gente escutava é que o casamento não ia dar certo, que a pessoa, depois que casa, vai querer aproveitar a vida. Então, assim, é uma mentalidade que já se tinha para aquela época. E eu vejo que a evolução, a humanidade vai ter que caminhar para a evolução, porque a promiscuidade, essas coisas sempre existiu. Sempre existiu esse tipo de situação, mas eu acho que agora está caminhando. Eu vejo isso aí, com essa liberdade, com essas coisas, como uma evolução muito grande. Parece que o pessoal está sendo forçado a evoluir. Não sei como vocês veem esse tipo de situação. Entendi que você está dizendo como se fosse um passo a mais, né? No sentido de, pelo menos não ficou às quatro paredes. É nesse sentido que você está falando com a evolução, né? Eu vejo como evolução assim, que hoje cada um está tendo que ter responsabilidade, a responsabilidade está tendo que vir. Entendeu? Então eu vejo assim, está existindo essa liberdade, por exemplo, com a liberdade feminina hoje, eu acho que até a mulher ainda não está sabendo, desculpa, não é crítica, nem machismo, não. Mas eu acho que a mulher ainda não está sabendo a usar essa liberdade. Claro que não estou generalizando, estou falando assim, não é normal, mas por outro lado está tendo uma responsabilidade nesse tipo de situação. Então eu vejo isso aí como. Tem gente que fala que não é evolução, eu acho que é. Eu não sei. É um processo dialético, né? Talvez a gente não precisasse ir tanto no extremo para aprender, né? Mas está sendo necessário, né? Veja assim, Iris, por exemplo, dentro de tudo que nós falamos aqui, a gente vê um declínio do interesse pela religiosidade, né, dos jovens, e uma entrega de todos os gêneros total a essas viciações sexuais, né? Então, o que esses jovens fazem entre si, a gente que já está de meia idade, dali para frente, nem tem ideia, né, do que eles estão vivendo. E quando a gente fica sabendo, a gente cai de queixo, né, porque eram coisas que você só via no prostíbulo. E hoje a maioria das tatuagens entre eles acontece, né? Então você pega, por exemplo, hoje, tanto os meninos quanto as meninas enviam fotos, chamam de nudes, né, de si, do outro, como se fosse um processo até de sedução. Né? Então não tem nem assim. Virou um negócio assim, realmente muito. Não tem mais pudor. Né? E aí, conforme a gente estudou aqui, os vínculos fluídicos e espirituais que acompanham essas práticas não vão poder ser sublimes, não serão, né? E aí tem riscos que o Juliano vem falando, né? O risco da paternidade, o risco da doença, e tem a questão espiritual, porque um dia a dor vai levar cada um deles a um caminho novo. E a luta para superar esse vício que está sendo criado vai ser muito grande, né? Então, por exemplo, uma vez eu li um artigo falando que o vício do sexo era comparável ao vício das drogas. Depois que a pessoa se entrega a ele,
para sair é muito difícil. Então, por exemplo, tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que chama Perturbações, não, qual que é o do sexo lá? Trilhas da... Não, tem um que é especificamente sobre a sexualidade, eu esqueci o nome. E esse livro, mas o Trilhas também Da mostra. Libertação? Trilhas da Libertação também mostra. Tem um caso lá, por exemplo, de um cara casado que ele tem, como é que é o termo? Ele tem uma situação de, ele tem que sair para ficar com outras pessoas numa relação homoafetiva. Então ele tem uma pulsão que acontece dentro dele que enlouquece. Ele é casado, tem família, tem um trabalho profissional respeitável. Mas a hora que ele é dominado por aquele ímpeto, ele tem que sair à caça. Né? E tem inúmeras pessoas que a gente nem sabe, né, que às vezes convivem com a gente, que lidam com esse tipo de problema. E muitos jovens que estão hoje exercitando esse comportamento sexual desregrado vão cair nesse tipo de consequência. Outra coisa que a gente falava era, por exemplo, que você inicia numa relação normal, então vamos supor que a pessoa seja heterossexual, então homem e mulher. Se ele é hétero, mas a experiência sexual viciada já não atende às necessidades. Aí ele vai buscar, de uma forma pervertida, a experiência homossexual. No caso, ele não era, não estou falando de quem é, eu respeito muito, tenho muitos amigos que são, não é o caso aqui. Depois, essa experiência não vai atender mais. Aí a pessoa cai para a pedofilia. Então, a pedofilia é o caso de quem já passou por todos os outros graus. E à luz do que o Emmanuel está trazendo aqui para nós, certamente em muitas outras encarnações. Né? Então, a gente não é de hoje, né? Que a gente traz esses comportamentos equivocados. E então, depois que você entra para sair disso, é um exercício de fé muito grande, né? E de repetibilidade, de criação de novos hábitos, substituição de pensamentos, de trabalho no bem, canalização de energias, muito doloroso. O ideal seria não ativar essas reminiscências tão cedo. Né? O ideal seria isso, eu entendo, sabe? Igual o processo do alcoólatra, eu não entendo muito, mas a gente sempre vê uma coisa acontecer, né? A pessoa tem contato com a bebida, depois ela chega a um ponto que ela não consegue ficar sem beber mais, não é assim? E passa dias inteiros em bares e etc., alcoolizado. A sexualidade é a mesma coisa. Qualquer vício, Ramon, qualquer vício é assim. A pessoa, se deixar partir para o mundo do vício, seria qualquer um desses, entendeu? Isso. A pessoa perder o controle, a coisa complica. Exato. E aí pega um dependente químico e tenta entender qual é o processo de crise de abstinência e como que faz para não ter isso mais, né? Então, eu já escutei casos, por exemplo, de conhecidos que de manhã até de noite é sexo o tempo inteiro. Não consegue evitar. Não aguenta mais, mas não consegue evitar. Que louco. E com pessoas diferentes. Você vai fazer uma viagem, você chega lá no destino, já tem uma pessoa te esperando para te pegar no aeroporto. Desse jeito. Então, assim, a vida e a mente da pessoa gira em torno daquilo. Aí eu fico imaginando quantos espíritos obsessores não são companhia, né, desses irmãos. Então, por isso que eu vejo com muita preocupação, sabe? Eu entendo o que você falou, eu acho que a mulher tem que ter liberdade, tem que ser respeitada, tem que ter os direitos, mas nem ela, nem o homem deveriam se entregar dessa forma
tão desregrada, né? É uma forma irresponsável, que as consequências vão chegar, né? E a hora que elas chegarem não vai ser tão cor-de-rosa como eles pensam. Né? Essa que é a minha preocupação. Você falou dos meus filhos, eu não sei como eu vou fazer para orientá-los, porque a força da sociedade é muito grande. Né? Então, mas enfim, Deus vai me inspirar. Fala aí, se eu falar mais, fala mais. Não, então, realmente, essa preocupação com os filhos é umas coisas que, é isso que eu ia falar, é uma coisa que a gente fica mesmo sem saber o que fazer, sem saber, com as crianças que a gente tem visto. Então, assim, se a gente vai numa reunião de família, às vezes a gente escuta determinados tipos de música, a gente fala, isso não podia estar tendo esse tipo de coisa aqui, não podia ser. Esse dia para trás eu estava mexendo aqui nos discos vinil aqui meu, e eu achei um disco de proibido para menores de 18 anos, sabe? Falei, eu vi esse negócio, vou relembrar aqui que vinha a ser. Rapaz, eu achei a coisa tão engraçada, que eram umas piadas tão inocentes, que hoje, se contar uma coisa dessa hoje num churrasco, numa coisa, o pessoal te bate, fala, não é possível, né? Foi sem graça, né? E era proibido, certo? Era proibido para menor de 18 anos. Você vê onde que se chega uma situação dessa. E hoje o pessoal não está tendo limite, entendeu? É música, essas músicas, parece que o pessoal não tem... eu não sei como que você vai explicar para a criança o certo e o errado, sabe? Então, eu vejo como evolução realmente por um lado, mas por outro, eu acho muito complicado você passar o conceito de família para a criança, para a pessoa. Eu preocupo muito com as crianças, porque esse conceito, para a gente passar para a criança um conceito de família hoje está muito difícil. É isso mesmo. E assim, mas você falou uma coisa interessante. Antigamente, Iris, já existiam essas realidades. Elas só ficavam ocultas. Então, talvez a gente fique assustado, porque a humanidade triplicou de tamanho, a gente tem a mídia e a gente tem essa liberdade. E hoje nós temos remédios que corroboram para isso, né, do lado masculino. Antes, o cara chegava a uma certa idade, ele era obrigado a pendurar chuteira. Mas enfim, né? Isso. Mas então, antigamente era oculto. Mas, por exemplo, muitos pais, quando os filhos atingiam a idade da iniciação sexual, levavam eles à zona do meretriz. Os próprios pais. Né? E tem um texto aqui, o Emmanuel, não sei se é nesse, acho que mais para baixo, né? Que você preparou, que ele fala, por exemplo, que você pode pensar assim, mas não fui eu que iniciei aquela moça como prostituta, então eu não tenho responsabilidade. O Emmanuel vai dizer que tu tem sim. Né? Você está construindo a parede, está colocando mais tijolo. Você colocou mais tijolo em cima, né? A gente sabe, por exemplo, que você ter uma relação sexual com alguém somente para satisfazer os próprios prazeres é como se você estivesse vampirizando emocionalmente aquela pessoa. Pode não parecer, ela pode parecer feliz, pode parecer que está tudo bem, né? Mas eu não sei se vocês podem me corrigir, eu não conheço nenhuma prostituta que chegou à velhice, eu não conheço. Vocês conhecem alguém? Deve ser muito raro. Né? A maioria delas morrem nas drogas, muitos, né? Então, só aquelas que conseguem assim, converter mesmo a vida, né? Mas pode parar para pensar no pensamento de vocês, se vocês vão lembrar de alguém, né? E aí, mas antigamente, por exemplo, toda a família tinha um tio que fez um ato, por exemplo, que todo mundo ocultou. A gente não sabe, mas ocultou. Tem um filho bastardo, falava, né? Ninguém quer. Então já existiam essas realidades. E hoje ela só está mais à vista, né? E aí o que nós temos que pensar é isso, né? Como é que nós fazemos? Para a gente mesmo, né? Minha principal cobrança é como é que eu vou ser sempre um bom exemplo para os meus filhos, né? Porque mais do que eu falar, eles vão ter que olhar em mim e ver coerência, né?
Então, isso é uma coisa que eu me cobro nessa área também, para eu conseguir coar no coração deles. Deus me ajude. Dessas coisas aí eu falo, isso aí meu pai sempre foi um exemplo de família muito grande, sabe? Então, assim, meu pai também, ele sempre cobrou dos filhos aí honestidade, responsabilidade sexual, isso aí, para aquela época, ele era até inclusive criticado. Tinha gente que falava para ele, não, isso é bobagem comigo, assim, eu falo para todo mundo, olha, segura as suas cabras que meu bode está solto, sabe? E meu pai falava, isso eu nunca aceitei, meu pai nunca aceitou esse tipo de argumento, sabe? Foi uma coisa assim, ele sempre cobrou muita responsabilidade para a gente, sempre, e agiu com muita responsabilidade. Então, quando eu falo dessas situações e falo de exemplo, eu lembro muito do exemplo do meu pai por isso. Para você ter uma ideia, já para aquela época, meu pai e minha mãe, eles nunca foram numa festa, por exemplo, sozinhos. Se um não podia ir, o outro também não ia. E eu aprendi isso, eu com a minha mulher também, nós somos do mesmo sistema, sabe? Acabei ficando com o mesmo esquema, mas é um exemplo dele. É uma coisa que eu falo assim, já para aquela época, já tinha pessoas que pensavam assim, com essa evolução. Sabe, eu estou seguindo um pastor, Rafanelli, você já ouviu falar dele? Não. Mas vale a pena dar uma olhada lá. Eu acho que dá uma exagerada, principalmente na parte da homossexualidade, eu acho que ele acaba passando da conta. Eu acho que os nossos irmãos homossexuais têm que ser respeitados, e não é esse o ponto. Mas ele traz umas coisas sobre o casal, o casamento firme, o casamento que não sofre nessas vulnerabilidades de hoje. É muito legal. E ele fala essas coisas aí que o Iris está falando, né? Ele fala assim, você vai ter amiga para ficar de confidências, né? Ele começa a explicar lá. E é isso mesmo que acontece, pode parar para prestar atenção. Na realidade, Assim, a primeira vez que você começou a ter alguma intimidade com a sua esposa foi fazendo as confidências, depois isso virou um ato sexual. Dependendo do nível de proximidade que você se permitir com alguém, pode acontecer mesmo. quantas pessoas não eram amigos e depois viraram casal? Né? Então, beleza, mas a hora que você já é casado, você precisa resguardar. Né? Então, é uma coisa que vale a pena ouvi-lo. Porque isso que o Willis contou, por exemplo, pode olhar e falar assim, isso é coisa da família de antigamente, né? Mas quem é casado e procura manter a castidade, ouve diferente. Fala assim, não, faz todo sentido isso aí que ele está falando. Para que vai se expor, né, dessa forma, né, a esse risco? Então Diferente, assim, do ambiente igual. Eu pratico esporte com meus amigos toda quarta-feira. Então, eu sou homem. Então, é um momento legal, porque você vai conversar, vai dar risada, e a gente tem uma turma, assim, que a gente mais ri do que joga, na verdade. Porque desde 2009, então, é uma terapia. Eu falo que é uma terapia. Diferente do lugar, cara, se fosse jogar todo mundo misto e a esposa não fosse, né? É igual você está falando. Então, é importante, né, as mulheres ter o momento delas com o mundo feminino. É importante os homens também ter esse momento só masculino. Mas eu também concordo com você, eu acho que... Tipo assim, fica indo num barzinho toda sexta-feira, até altas madrugadas, repetidamente, para você ver se você não vai passar por tentações. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, né? Não, eu não vou na festa do trabalho, não é isso. Né? Tudo, vamos radicalizar, né? Mas é uma questão de você se expor ao risco com muita frequência. Verdade. E como a gente não é perfeito, né? Não é o... Exatamente. Exatamente. Tem uma questão que me lembrou agora. Eu gosto muito do Elahá. Fizeram uma pergunta para ele sobre sexualidade que eu achei a resposta dele fantástica. A mulher fez a seguinte pergunta para ele: Elahá, eu estou divorciada do meu marido há tantos anos e sou espírita praticante, né? Tento fazer a doutrina na minha vida durante tanto tempo. Só que, às vezes, eu tenho... ela falou, eu não tenho mais namorado, né? não tenho companheiro. E ela já era parece que 60 anos. Né?
Só que de vez em quando eu tenho sonhos sexuais. E por esses sonhos eu acabo me tocando, né? E depois eu fico com culpa por isso. Estou fazendo errado? E eu achei assim, né, cara? Ele vai falar, não, você tem que canalizar a sua sexualidade. E ele dá uma resposta tão interessante que ele fala assim, ó, vai depender do íntimo de cada um, da evolução de cada um. Então, se a gente pega um Divaldo, né, que ele já conseguiu canalizar toda a sexualidade dele para o bem. Uma Madre Teresa, uma Joana de Ângeles. Mas se você ainda não é, né, é melhor às vezes acontecer esse momento que você mencionou do toque íntimo em você mesmo, do que procurar parceiros para fazer associações que sejam indignas. Eu achei tão assim, tão sábio, tão de bom senso, porque ao mesmo tempo que você não pode dar asas à libertinagem, né? Mas também você não pode se castrar ao ponto de falar, não, hoje eu não tenho um parceiro e minha vida é só eu e pronto. Porque às vezes você não consegue, não está no momento de canalizar tudo aquilo ali para uma transformação do bem. Falei, cara, que consciente que foi a resposta dele. E se você for ver, ela é solteira, né? E segundo, ela não cometeu nada de errado, foi uma reação fisiológica. Justamente, né? Questão fisiológica, Não tem. então é isso. Mas é muito interessante você trazer, porque a gente às vezes acha que tem que bloquear o corpo da gente, né? Não tem como, né? Tem como. Então, nós estamos falando, a questão da sua evolução moral, ela vai refletir também nos seus sentimentos e também nas suas questões fisiológicas, né? Cada um vai ter uma capacidade de construção dessa energia de uma certa forma. Eu assisti o Divaldo falando uma vez, eles foram ajudar uma irmã dentro de um prostíbulo. E quando chegou lá na porta, estava ele e o Nilson. A Joana falou para ele, peça para o Nilson esperar aqui na porta. Ele ainda não tem resistências morais para enfrentar essa experiência. Olha que interessante. Tá no filme isso aí. Tá no filme? Tá no filme. Legal. Eu não estava lembrando aonde. Também, né? Também, né? Então, e é muito lindo isso, porque você vê o Nilson, um cara respeitável demais. O cara... nossa, todo o trabalho do Divaldo está secundado por ele. Eles fizeram juntos, eles construíram juntos, né? Mas também tinha. Justamente. Legal. Muito bom. Bom, para a gente arrematar, pedi para o Ramon ler aqui um texto chama Vigilância, que aí vai englobar todas aquelas questões que o Tiago recomendou. Ele falou, a circuncisão já está fechada. Agora, a questão da idolatria, dos animais sufocados, do sangue e das uniões indignas, eu não abro mão. Então, tem essa questão da vigilância, né? Como que a gente deve se portar? Então, é no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, no capítulo 132, Ramon, para nós, aí a gente pode comentar sobre essa questão da vigilância. Legal. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor Jesus. Mateus 24, 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação
a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Emmanuel. Eu quis deixar esse texto para o final, porque, principalmente esse assunto da sexualidade, né, é um campo que a gente deve vigiar muito, porque ele é muito, muito tênue. Foi o que você falou. Às vezes, você está num determinado momento e algo ali, se você não estiver vigilante, ele pode acessar ali arquivos seus que você não superou totalmente. E tanto no campo sexual, como no campo financeiro, no campo do poder, se a gente não estiver vigilante, a partir do momento que você deu entrada, acabou. Eu tenho um conhecido muito querido, pessoa boníssima, mas no momento financeiro dele muito bom, ele teve muitas oportunidades, assim. Então, quando você tem muitas oportunidades financeiras, as pessoas interesseiras chegam, né? Começou a chegar, parece que pessoas interessadas ali, né? No contexto dele ali, ele não aguentou e acabou abandonando a família, né? Assim, e deixou para trás um patrimônio de construção, de sentimento, de família, tudo. E depois, de pouco tempo, ele caiu, cara, aquela ficha, e as consequências foram desastrosas para a vida dele. Aí já não tinha mais filho, não queria, esposa não queria. E assim, eu penso que por momentos de vigilância, não é julgamento nem nada, é só para a gente contextualizar. Isso poderia acontecer com todos nós aqui, em algumas áreas da nossa vida. Então, nós que já temos o conhecimento do Evangelho, conhecimento da doutrina espírita, que vem elucidar isso tudo, cabe a nós ter mais precaução ainda mais sabedores que associados a essa vida material, existe um plano espiritual também, que está com vários interesses do bem e também interesses diversos, né? Então, eu quis deixar esse texto para a gente pensar, muito refletir sobre as nossas condutas, né? Em vários campos. Ainda mais nesse campo do prazer, que é algo que nos chama muito, né? O que vocês pensam sobre isso? Iris, Meire, Ramon? Para vocês é assim também? Eu acho que essa fala de Jesus, muita gente fala que é o orar e vigiar, né? Mas eu penso que é o vigiar e orar. Às vezes a vigília vem primeiro. E aí, quando você começa a dar uma balançada, você vai e ora. É boa, para você força, sair. Né? É força, né? Verdade. Senhor, vem, me protege, me ajuda, que eu estou precisando. Isso mesmo. Reconhece a fragilidade, né? Reconhece o risco, né? Tá certinho. Isso mesmo. Uma vez eu escutei uma frase, né, falando assim, que a tentação é igual um cachorro bravo, que você corre ele doidinho para te alcançar. Né? O Chico falava isso. É uma imagem interessante, porque todas as vezes que você se deixa ser alcançado por ela, e ela só te procura porque tem realmente uma atriz dentro de si, né?
as consequências são muito graves, são muito piores, né? E que a gente saiba se lembrar disso, né, nos momentos que seja necessário, né? Por isso a importância da lição da vigilância, porque as coisas não vão acontecer de um momento para outro, elas começam sutilmente. Sutilmente. Um pensamento aqui, uma visão ali, né? Um achar que isso é normal a colar. Então, aí a gente vai construindo algo ali no nosso íntimo, e na hora que a gente vê, é um passo para a queda, né? Por isso a importância da vigilância, os espíritos falam muito sobre isso, né? Esse é o que a gente precisa se revestir, né, a todo momento, na nossa vida. Não que você vai ter aquela pessoa certa, que está naquilo, que fica... Mas a gente tem que ter esse autocuidado conosco mesmo, porque a nossa construção no mundo é muito importante, né? Porque é aquilo que às vezes o Hernani falou dessa pessoa, isso acontece muito, 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 mas demais. Mas, às vezes, não foi de uma hora para outra que aconteceu, vai acontecendo sutilmente. E as pessoas vão se deixando enveredar por esse caminho. Isso vai impactar não só na vida do casal, impacta na vida dos filhos profundamente. Profundamente. Isso, aí depois, para a gente reconstruir esse caminho de volta, tentar contextualizar tudo aquilo que aconteceu, é um trabalho árduo, muito difícil. Às vezes é de mais existências, né? Mais existências. Numa só a gente não vai dar conta, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar realmente o que eu quero para a minha vida, o que eu quero construir, né? Porque cabedal de ensinamento nós temos demais, muito. Mas aí a prática, a vivência no dia a dia vai competir a cada um de nós, né? O que eu quero para a minha vida? Eu acho que isso que a gente tem que pensar, né? Quais são as minhas escolhas? Qual a opção de vida que eu fiz? Qual que é o verdadeiro sentido da minha vida? Porque, às vezes, quando a pessoa cai numa situação, em uma queda, ela fala, não, o sentido da vida dela naquele momento acha que é aquilo. Mas o verdadeiro, qual o verdadeiro? O que vai prevalecer no final de tudo isso? Né? É o espírito imortal ali nas suas experiências, nas suas vivências, que vai prevalecer. Isso. Iris, parece que você abriu o microfone, você ia falar alguma coisa? Não abri não, acho que você enganou. Tá bom. Ué, pessoal, legal, então, acho que esses versículos aqui, nós conseguimos fazer um comentário geral, né, como diz o Ramon. Nunca total, porque a Torá tem 70 faces, né? Então, não vamos falar que esgotamos não, porque é impossível, mas eu acho que a gente conseguiu passar por eles aqui. E estaremos aqui domingo que vem, mas antes eu pedi para o Ramon fazer a prece final aqui. Então vamos agradecer, né, a Deus, a Jesus, por mais essa reunião do nosso NEP, esse assunto tão sério que nós não nos reconhecemos com autoridade alguma para ensinar nada para ninguém. Nós nos reconhecemos como necessitados de aprender, de evoluir nessas áreas. Nós agradecemos a oportunidade de refletir, de trocar experiências e reflexões, que são muito ricas, um exercício fundamental para a gente realmente avançar um pouquinho mais na nossa melhoria, especialmente nessas áreas mais delicadas. E em nome desse tema, Jesus, quero pedir que o Senhor abençoe o lar e a família de todos os que estão ouvindo a nossa oração. E muitas bênçãos, todo o seu amor, todo o amor da nossa Mãe, Maria Santíssima, possa ser derramado sobre esses lares, levando as reflexões, proteção, a paz, a força, a coragem, para que todos nós possamos ser melhores, para que todos nós possamos
recomeçar cada dia. Para que esses recomeços nos levem à mudança efetiva, à vitória sobre nós mesmos. Esteja conosco, Jesus, nossas reuniões do NEP, abençoe nosso centro, nossa casa de luz e amor. Para que aqui seja sempre um local abençoado, como esse que nós estamos sentindo, tendo a oportunidade de estar aqui. E esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.